Salve, salve, galera! Amanhã começa a Copa do Mundo de Seleções da Kings League, tá? Segunda edição, primeira edição eu estive, né, na seleção brasileira, conquistamos o título e agora temos a segunda edição em casa aqui no Brasil. Muita expectativa, obviamente, para o Brasil conquistar esse bicampeonato e vamos torcer bastante para isso. E estarei lá na Arena todos os dias fazendo conteúdo e participando das lives da stream do Gaules, tá? Então vamos estar fazendo bastante, falando um pouco aí também, essa parte mais técnico-tático aí do jogo, para quem quer conhecer mais sobre a Kings League. E estarei também fazendo vídeos diários, dessa vez vídeos mais dinâmicos, mostrando lances específicos, explicando um pouquinho sobre o lance específico, para tentar trazer, obviamente, um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que a gente vê, do que a gente vai ver nessa Kings League World Cup e também deixar para vocês aberto aí, para vocês dicas que vocês quiserem ver, coisas que vocês quiserem ver, mande aqui, mande para mim no Instagram, manda lá no live, quando tiver na live do Gal, pra gente estar falando e vamos junto, tá fazendo um conteúdo mais legal, mais voltado sim aí à parte tática, pra gente conversar também bastante, compartilhar um pouco de pensamentos do que vai acontecer e também ouvir, mais importante para mim, ouvir aí quem gosta de Kings ou quem quer começar a acompanhar mais ou quem quer trabalhar na Kings, entender um pouquinho, sempre tem ideias boas e coisas boas pra gente conversar. Galera, a Kings League World Cup, essa Kings League de agora, ela vai ter 20 seleções, tá? Divididas em 5 grupos de 4 times. Todos os primeiros e segundos colocados estão classificados para a próxima fase. Quem ficar em primeiro vai direto para as quartas de final. Quem ficar em segundo vai para uma espécie de oitavas de final, que é meio que um last chance, eles chamam de last chance, mas é como se fosse umas oitavas de final, que vai ter os 5 segundos colocados e mais o melhor terceiro lugar. Então a gente vai ter primeiros e segundo garantidos classificados e o melhor terceiro lugar também. Óbvio que é melhor você ficar em primeiro para ir direto para as quartas de final, ter mais um tempo de descanso. Porém, eu acredito que para as grandes seleções, e o Brasil incluso nessa, né? Essa fase de grupo é uma fase mais de entrosamento e de soltura ali do corpo. Acredito que não teremos grandes problemas. Brasil, Espanha, México, acredito, tá? França, talvez ali, Marrocos, Colômbia, acredito que são seleções ali que vão ter ali, de alguma forma, vão acabar passando. Vale ali na questão de expectativa dar uma olhada talvez como vai vir essa Holanda, que talvez possa deixar esse grupo A um pouco mais difícil, os Estados Unidos, Alemanha e Argentina, e ainda tem esse Japão, esse grupo B talvez para mim o mais difícil ali de prever, tá? Favoritos acredito que seriam Alemanha e Argentina, mas vem com uma dificuldade ali o grupo B. No grupo C e no grupo D, acredito que não deva sair de Itália, França, Brasil e Espanha. E no grupo E, o México acho que deve passar tranquilo. Vamos ver como é que vai ser, né? Quem vai ser o segundo colocado. Óbvio, quando a gente chegar na parte de expectativas, eu volto aqui para falar um pouquinho mais, mas seleções aí definidas, tá? Nos grupos, e é assim que teremos aí esses grupos. O Brasil, então, no grupo D, com Espanha, que é uma das grandes favoritas, junto, obviamente, com o Brasil, que é o maior favorito, Catar e Peru. Tá, galera? Essa preparação que eu quero falar, como é que tá a preparação para essa Kings League, de todas essas partes de seleção? Falando específico do Brasil, óbvio, eu não fiz parte da preparação, mas o que a gente consegue acompanhar e consegue ver por contatos que a gente tem, o Brasil conseguiu se preparar melhor do que se preparou na primeira, né? Então isso é algo bem legal e além de tudo, além de você ter um preparo melhor, por quê? Porque o Brasil pode treinar na arena da Kings, o Brasil tá jogando em casa, então você conseguiu ter uma preparação muito maior, mais focada. No passado a gente tinha que viajar para a Itália, a gente não tinha arena construída ainda, então a gente se preparou jogando em locais de menor dimensão do que seria o campeonato. Aí quando a gente chegou lá também, a gente tem essa questão do jet lag, então a gente conseguiu, salve pra galera aí da Kings, né, pra G3X e Fúria principalmente, o estagiário também na época, que os presidentes que conseguiram fazer com que a gente fosse o mais cedo possível. Não foi tão cedo, mas foi o mais cedo que deu pra fazer, tanto que a gente passou a virada de ano novo lá, porque a gente já jogava, se eu não me engano, no dia 2, já, então teve essa coisa de adaptação ao jet lag, a gente conseguiu chegar, se eu não me engano, no dia 30 ali, então a gente conseguiu
foi passear, andar na cidade para já se acostumar com o jet lag no primeiro dia, segundo dia a mesma coisa, né? E aí a gente já conseguiu ter treino e ter o reconhecimento, e aí, claro, como eu falei, você entra ali nas primeiras fases, você não é uma derrota só que te tira do campeonato, então você também tem esse lado de poder ali se entrosar. Eu acho que então para o Brasil, muito boa preparação, né? Uma preparação que teve no CT, que teve podendo ir para a Kings League, realmente a seleção que vem mais preparada. Porém, como eu falei, né? Existem algumas seleções que a gente tem que tomar cuidado porque elas podem ir se preparando durante a Copa, né? Não vai chegar ao level de preparação do Brasil, mas elas vão crescendo, né? Então, assim, é uma coisa que é muito bom para o Brasil. Acredito que existem seleções que nem treinos fizeram até chegar no Brasil, mas as grandes seleções, né? Espanha, México, Colômbia, Alemanha, ali a galera, até os próprios Estados Unidos vão ter alguma junção ali, França, né? Vão ter alguma junção ali de treinos, posso ter esquecido de falar alguma, e vão ter essa chance de ir melhorando durante essa semana, essa primeira semana de grupo. Ela tem uma semana inteira, né? 7 dias de jogos, então também o time, quando ele não tá jogando, ele tá treinando, então vai ter esse gap, claro, não deve chegar ao level de preparação de Brasil e Espanha, né? Principalmente do Brasil, o time da seleção que mais se preparou, com certeza. Mas, como eu falei, depois a gente chega nas oitavas de final, quartas de final, e aí os times já estão mais entrosados, e é um jogo só, então ali realmente já se torna mais perigoso. Nessa questão geral de expectativa das seleções, tá, galera? Então, acho que preparo é isso na questão de expectativa geral das seleções. É um pouco difícil prever algumas seleções que se montaram de acordo com os seus wildcards, então é difícil a gente prever como é que vem, por exemplo, como eu citei a Holanda, como citei a Índia, como é que vem a Índia, né? Eu não consigo prever como é que eles vêm. Eu acredito que equipes que as seleções que conseguirem dessas novas, tá? Porque das favoritas ali, né? Brasil, Espanha, esses times têm, essas seleções têm que passar de fase, é obrigação passar do grupo. Essas outras equipes, se elas sobreviverem ao grupo, a gente, né? Claro, a gente também vai ter mais informação, mas aí são seleções que a gente vai conseguir ver um pouquinho mais o real potencial. Então é difícil, eu tentei para não ficar em cima do muro falar algumas seleções que eu acredito que saem um pouco na frente, mas é difícil, porque eu não sei como é que deve vir o Chile, a Holanda, como é que vai vir dessa vez o Japão, a Bélgica, a própria França, como que essa seleção da França vai jogar. Então, algumas coisas que a gente vai ter que, né, discutir e esperar um pouquinho mais para ver. Eu acredito que dos grandes favoritos a gente teria Brasil e Espanha, com grande sombra de dúvidas, os dois grandes favoritos. Aí depois viria México, talvez essa França se vier do jeito que eu penso, a Colômbia vice-campeã do mundo, Marrocos pode sempre complicar, tem uma seleção muito forte, e acho que ficaria ali. Vamos ver como é que vem, né? A partir de amanhã eu já posso mudar minha opinião vendo essas outras equipes jogar. Na questão para a gente finalizar também de preparação, falando um pouco da minha experiência que tive na Copa do Mundo passada, existe, óbvio, que você quer se preparar para tudo, mas existe um pouco da gente tentar entender como que vai ser, né? Como que a gente vai ver tudo isso do Brasil, né? Porque se acaba fazendo escolhas. A nossa escolha lá em Milão, na parte ofensiva, foi se preparar mais para enfrentar equipes que nos defendessem no 4-2, seleções que nos defendessem no 4-2. E a gente acabou dando muita, né? A gente acabou dando muito certo isso, porque quase todas as equipes que a gente se enfrentou, todas as seleções, defendiam no 4-2. Só a Alemanha que tentou em algum momento ali do jogo já igualar e marcar a gente um pouco mais em cima. Mas o resto das equipes, enquanto você não tivesse à frente, elas iam jogar reativo contra você. E aí a nossa preparação ofensiva foi isso. A preparação defensiva ali do Brasil, com certeza o Brasil deve jogar em marcação pressão, né? Então é muito legal. A gente jogou assim, deve ser assim de novo. Interessante para ver, né, as ideias do Dudu nessa questão de marcação, mais pressão mais vezes, porque a Fúria marca às vezes pressão, mas a maioria das vezes a Fúria marca ali no 3-3-64. Então tô bem curioso também para ver se vai ter, qual ideia que a gente vai ter, porque óbvio, marcar individual pressão ali, com certeza o Brasil vai fazer,
mas legal para ver se vai ser um individual ali raiz, entre aspas, se vai ser uma pressão maior ao portador da bola, então largando às vezes algum outro jogador, se vai ter alguns gatilhos em cada jogo diferente. É interessante para ver, mas acredito que o Brasil deva marcar em cima ali nessa parte defensiva, e na parte ofensiva vamos ver, porque é uma coisa bem interessante de ver. Claro que os jogadores, e Dudu, Vamp e Preto, eles são muito inteligentes e sabem se virar nisso, mas eu quero ver como é que vai ser essa escolha das outras seleções com o Brasil. Porque ao mesmo tempo que você deve ter... Na primeira World Cup, a gente teve 85% das seleções jogando reativo, né? Então, não só contra o Brasil, a própria, todo mundo jogando ali num 4-2 na grande maioria dos times. Nessa que eu acho que a gente já vai ter diferente, tá? Eu acho que a Alemanha não deve marcar de novo no 4-2, a França não deve marcar no 4-2 e, obviamente, a Espanha, né? Então é legal porque o resto eu acho que ainda teremos bastante seleções marcando ali reativos. É legal porque, ao mesmo tempo que você tem que se preparar para jogar contra essas equipes que vão ser muito reativa, você também tem que se preparar, por exemplo, para o maior desafio, que é a Espanha. E a Espanha é uma equipe, uma seleção que com certeza não vai marcar reativo. Inclusive, é um dos grandes méritos aí da Espanha, e que tem ali a escola um pouco do Portinos, que vem do seu treinador. É uma equipe que gosta de ter a bola, gosta de pressionar. Então, eu acredito que a Espanha vai fazer isso. E acredito que é o maior desafio do Brasil antes de começar, é a Espanha. Vamos ver a partir de amanhã, porque amanhã a gente já tem então os primeiros jogos, tá, galera? Estreia da Itália contra a França, bem ansioso para ver esse jogo. Realmente é um primeiro dia que a gente já vai tirar algumas coisas disso. Então 2 horas da manhã tem Itália e França, 3 horas tem México e Arábia Saudita, os 2 favoritos do grupo C e os 2 favoritos do grupo E jogando. Depois a gente tem Chile e Holanda, as equipes que não são as favoritas do grupo A, né? A gente teve Marrocos e Colômbia no grupo A, e Marrocos e Colômbia foram semifinalistas do último Mundial. Então já vai ser legal para ver quem vai sair na frente. Às 17 horas, Estados Unidos e Japão, a mesma coisa também, são equipes que não são consideradas as favoritas do grupo B. E às 18 horas, Brasil e Espanha, as 2 grandes favoritas para conquistar esse título. Acredito que o Brasil um pouquinho a mais, mas vai ser um grande jogo. Até já falo, cara, a gente não vai só cobrir, só falar sobre lances do Brasil, tá, pessoal? A gente vai falar da Kings no geral. Inclusive, quero fazer bastante conteúdo de outras seleções que tiverem coisas legais, alguma jogada ensaiada, alguma ideia diferente, alguma coisa no dado escalonado diferente que a gente possa ver, algum atleta que nos mostre uma tática individual ou uma técnica individual muito legal pra gente falar sobre. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Então, todo dia vai comentando, vai mandando lá no Insta. Todo dia eu vou sempre abrir uma caixinha ali. Mandem ali os destaques do dia, quem que você achou, e aí vocês vão ajudando. 18 horas, então, amanhã, Brasil e Espanha. Vou estar lá cobrindo, galera. Acredito que o Brasil, pelo que eu falei de preparação, pelo que eu falei de estar no Brasil, é favorito para essa partida. Acredito que o Brasil deva ganhar, mas já vou falar, se der certo, se o Brasil ganhar amanhã, temos que tomar cuidado do mesmo jeito, tá? Seleções fortes, elas vão ficando mais fortes durante a competição, tá? Então, não vai ser fácil amanhã, mas acredito que amanhã devemos passar, o Brasil deve ganhar. Mas é o seguinte, mesmo ganhando, não vamos, se for um grande jogo da seleção, vamos manter o pé no chão, porque, como eu falei, o grande ponto, eu acredito, para essas seleções favoritas é quando chegar o mata-mata. E o mata-mata é aquele momento que você não pode errar, que, né, é o porquê que a gente gosta de acompanhar a competição, né? Para aquele momento que é o que é naquele dia, naquela hora. Boa sorte para todos os meus amigos da seleção brasileira e vocês fiquem ligados, tá, galera? A partir hoje, né, já é o primeiro vídeo, mas a partir de amanhã estaremos lá na Arena fazendo bastante conteúdos, às vezes saindo ao vivo, tá? Enquanto estiver rolando, a gente já vai estar fazendo conteúdo. O Douglas, editor, o Emerson, analista do G3X, vai estar ajudando ali com algumas edições e com alguns cortes também, ajudando a pegar coisas importantes. Então, vamos fazer um conteúdo legal e deixem aí também suas dicas e fiquem ligados que quem ficar comentando aí, ficar participando, a gente vai conseguir alguns produtos aí, tá, galera? Um beijo a todos, boa World Cup para todos os nossos jogadores, comissão técnicas e presidente do Brasil. Vamos rumo ao bicampeonato no Brasil. Vai ser mágico, né? Bora que bora.